Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio, mais uma entrevista da Rede Luna. Hoje, a nossa convidada é a Manu Vieira. Ela é vereadora do município de Florianópolis, foi eleita em 2020, com uma super votação. A Manu é política de primeira viagem, ela estudou em escola pública, ela se formou como nutricionista, já empreendeu, foi dona de restaurantes, é uma das sócias fundadoras do IFL, Instituto de Formação de Líderes, e está hoje aqui conosco enquanto trabalha em seu gabinete, mas ela reservou um tempinho para conversar conosco. Manu, seja bem-vinda à Rede Luna, uma honra, um prazer conversar com você hoje. E vou começar te fazendo um pedido para você se apresentar, contar quem é a Manu Vieira. Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu estou super honrada, né? Eu acho que eu percebi que eu gostava de falar sobre política e foi por isso que eu vim para cá. Mas falando um pouquinho da Manu, tentando sair daquele pitch de campanha, né? Que a gente fica viciado em se apresentar de um formato meio automático. Eu queria começar dizendo que eu sou natural de Floripa mesmo, eu sou uma manezinha, como a gente chama aqui, até a terceira geração, meus avós são daqui, eu tenho muito carinho pela cidade onde eu moro. Como você já introduziu, né, Bel, eu sou aluna de escola pública, vim de uma história de empreender porque sabia que eu queria gerar a minha renda, ser dona do meu negócio e ter a questão de trabalhar e de receber por quanto eu invisto, né, no meu negócio. Isso para mim fazia muita diferença. Então, eu fui ser dona de restaurante com a minha mãe, fui sócia da minha mãe. Geralmente, negócios familiares podem tender a dar algumas rusgas. No meu caso, não. Foi perfeito. Minha mãe é uma pessoa linda, fantástica, e hoje é Dia Internacional da Mulher. Queria deixar aqui um abração para o meu maior exemplo, né? E ao empreender, eu senti as agruras aí de ser empresária no Brasil. Mas eu tenho um grande carinho pela área que eu me formei em nutrição, sou mestre em nutrição, fui inclusive professora substituta, e empreender no ramo da alimentação foi uma paixão, continua sendo para mim. Escolhi me afastar um pouquinho da área agora para justamente dar espaço para um outro propósito da minha vida, que é falar de política, falar de boa política. E essa aproximação com a política, ela se deu muito por causa de grupos, né? Eu estava sendo empreendedora e nesse momento a gente se sente até um pouco, acho que todo empresário no Brasil passa por esse momento em que tu se sente, nossa, eu tô falhando como empresário, eu tô sendo mau gestor, porque tem horas que você não vê render no final do mês. E nessa busca por me capacitar sempre mais, eu fiz MBA em gestão de negócios, eu fiz vários cursos do Sebrae, e fui conversar com algumas entidades também, a CIP, Sebrae, enfim. E nessas conversas eu acabei entendendo que era preciso falar de política, né? Mas eu confesso que o meu bastidor, o meu início, né? Ele estava muito distante disso. Eu sempre fui uma pessoa assim muito criativa, ligada à dança, ligada ao canto, à arte. Tenho uma avó que foi cantora de rádio, então eu tenho muito carinho por vários segmentos da sociedade e não necessariamente só o caminho empresarial. Sempre fui muito ligada à cultura e à arte também. Isso me fez ser voluntária desde cedo, então aquela escoteira que angariava doações, e tudo isso meio que combinou no tipo de política que eu queria ser, né? Que é uma pessoa que tem esse olhar para o lado social, mas que entende isso do ponto de vista do liberal, que é a expressão do indivíduo, que é justamente dar espaço, terreno fértil para as pessoas se desenvolverem, tanto na questão social quanto na questão empresarial. Eu vi acho que nas suas redes sociais, você colocando aquela frase do Thomas Jefferson, terceiro presidente americano: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E aí eu queria te perguntar, assim, Manu, que horas foi a sua virada de chave, assim? Como é que esse conceito, essa ideia te impulsionou para entrar na política? Como é que foi essa tomada de decisão? Já vinha me incomodando, já vinha me instigando quando eu fui empresária mesmo, né? E ali eu entendi que já tinham algumas decisões que impactavam muito na minha vida e eu nem decidia, eu nem tinha voz. Isso me chamou muita atenção, porque apesar de ter vindo de uma universidade pública, eu já entendia lá que eu ganhava coisas que não correspondiam ao que eu entregava de volta.
Né? Isso já me soava errado. Mas quando eu fui ser dona de um negócio e de repente teve aquele momento em que eu tinha que trocar todo o meu sistema fiscal porque alguém disse que sim, né? Em algum momento eu tinha que tirar 10, 12 mil reais do dia para a noite. Isso era o salário de um funcionário, né? Isso é praticamente demitir um funcionário para mudar um sistema fiscal porque alguém disse que sim. E eu percebi que eu não tinha voz nisso. E isso me deixou muito instigada, muito intrigada. Como é que a gente resolve isso? Né? Então, eu comecei a ler um pouco mais sobre o assunto, e eu sempre fui uma leitora, assim, mais voraz, assim, eu gosto de consumir livro, e eu estava terminando uma trilogia fantástica, e, de repente, a próxima sugestão na Amazon foi A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Isso era 2013. Vou ler! E caí, assim, de gaiato no mundo liberal. E foi muito bacana, porque daí, em 2014, a gente começou uma confraria de ideias, que era meio que um circuito liberal, e isso foi a sementinha para virar o IFL. Ah, que legal. E aí foi um circuito desse pequeno grupo que se reunia num salão de festas, com um pequeno vinho, um jantarzinho, virou mais ou menos 30 pessoas, o número 30, 40 pessoas, e a gente sempre convidava alguém para palestrar e fazer um ciclo de livros, e de repente daquele grupo saiu o presidente nacional, Eduardo Ribeiro, o presidente estadual, o presidente municipal do Novo, meu suplente, um deputado estadual, então virou um celeiro de pessoas que quiseram fazer alguma coisa pela política, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Me fala uma coisa, pensando aqui na mulher que ainda está o brilho no olho existe, mas ela ainda tem, enfim, diversos pontos, diversas dificuldades para realmente fazer esse turnover na vida, ou seja, deixar uma vida de empresária ou de professora na iniciativa privada e né, abrir mão de diversos, inclusive do anonimato, da descrição, e de repente entrar numa vida, mudar de vida completamente, né? Um 360 que eu chamo. Tem alguns desafios, né? Eu listo, por exemplo, o desafio de escolher um partido, de escolher uma sigla, né, que você realmente acredita e se sente conectada. Depois tem o desafio da campanha, né? Como é que você vai fazer campanha? Você precisa ter apoio, ter parceiros, e campanha no Partido Novo é ainda mais difícil, porque a gente não usa fundo partidário, né? Tem a questão da autoconfiança, ou seja, que horas que uma nutricionista achou que ela podia ser gestora pública, e como é que ela vai lograr em todos os seus, né, desafios. Então, eu queria te pedir, você que trilhou todos esses steps, considera que tem mulheres aqui que estão assistindo a nossa conversa e que têm o desejo de ir para a política, de assumir um cargo na gestão pública. O que você considera assim, que é o passo a passo fundamental? Você pode dar essas dicas para a gente, Manu? Nós, mulheres, temos sempre aquela insegurança, aquela pulguinha atrás da orelha. Parece que a gente precisa ter 100% de certeza da nossa capacidade para fazer algo, para a gente decidir fazer algo, né? E eu, enquanto fui nutricionista, empresária, também fui gestora de um hospital, do setor de nutrição do hospital privado, por 5 anos. Trabalhei com indicadores, implantei novos serviços, e isso foi me dando a visão de que, nossa, eu tenho que trabalhar com indicadores, tenho que me preocupar com desperdício, com custo, com equilibrar a balança e a receita, e por que o setor público não? Essa é uma pergunta que a gente sabe que tem que fazer, mas parece que está sempre permitido, né? Poxa, todo final de semana eu me dedicava também a fazer parte do Novo na Rua. Aliás, desde 2016 que eu me filiei ao Novo, eu acabei virando uma espécie de coordenadora do núcleo municipal, mas nunca assumi a função. Eu coordenava os eventos, eu sentia a importância de alinhar as pessoas, trazer mais gente para essa conversa, organizava evento na rua. E quando eu vi, eu era despertadora, eu era parte do Desperta Já, coordenadora estadual, e toda minha experiência em voluntariado também foi dando essa capacidade de mobilização de mais pessoas. E nisso eu percebi que, nossa, a gente tem que ocupar esse espaço. Hoje eu estava fazendo uma palestra para PM, para policiais militares. E eu fiz uma relação com elas, porque as mulheres são 12% do efetivo
dos policiais militares. E nós, mulheres, aqui, somos 16% do efetivo de vereadoras, 15% do efetivo de Câmara, né, de representatividade. E é muito pouco, pouco. A gente, quando nós tivermos chance de ocupar um espaço, ocupe, porque isso faz a diferença. Eu tenho vivência em alguns lugares, inclusive em comunidades, através de alguns projetos sociais que eu ainda toco, que eu tenho meninas que hoje elas enxergam a possibilidade de falar com política, de vivenciar a política e de dizer, eu posso ser política também, né? E é muito importante a gente fazer esse trabalho de qualificar o nosso próximo eleitor, através de exemplo, através de atitude, através de ação. E então eu percebi que havia uma oportunidade e eu desejo e instigo mais mulheres a fazer isso. Não é fácil, nós biologicamente somos mais propensas a ficar num ambiente seguro, isso é biológico, a gente vai procurar segurança, e a política é risco. É muito risco, é abrir mão da sua vida por 4 anos, por algo que você defende, que muitas vezes você vai estar sozinho de um lado do barco, mas eu entendo que são 4 anos que a gente tem para fazer a mudança, para virar exemplo, para arrastar mais pessoas conosco, e eu me sinto civicamente comprometida com esse projeto. Linda, linda. Você falou do Novo na Rua, né, do Desperta Já. Eu vivo falando aqui para o pessoal do Novo, ou que quer se candidatar, né, a gente fala, cara, quanto mais você conversa com o cidadão, quanto mais você está na rua ali sentindo o pulso e a temperatura, mais você aprende, né? Então, é uma baita de uma escola você ir para a rua mesmo e conversar com as pessoas, entender aonde que está doendo mais, né? Quais são os principais problemas aí do município, no caso. Então, imagino que você deva ter aprendido e absorvido muito conhecimento, muita experiência nesse seu trabalho de rua, né? E parabéns, porque não dá para trocar isso por nada, né? Quem está hoje na sua cadeira, você tem conhecimento dos problemas da cidade, né? A política se faz conversando, né? Com as pessoas mesmo, né? Na ponta. Eu fico muito feliz, porque a minha campanha também foi muito na rua. E apesar da pandemia, né, foi uma baita dificuldade, mas é onde eu me sinto confortável, conversando com as pessoas e trocando muita ideia. E algumas pessoas realmente vinham com aquele desgosto que está muito pungente, né? A gente teve notícias horríveis hoje também, e parece que diariamente a gente é bombardeado de más notícias que vêm da política. Então, muita gente falava, não vou nem votar. E eu, calma, deixa eu pegar essa pessoa, deixa eu resgatar essa pessoa, a gente precisa mudar esse tipo de pensamento, porque eu falava, é esse tipo de ação que corrobora para que as pessoas continuem, para que as cadeiras continuem ocupadas por quem elas estão, né? Então, não há vácuo de poder, né? Então, a gente precisa ocupar esses lugares. Exato. Agora, falando da Manu eleita, que ao chegar na Câmara, seu primeiro dia de trabalho, seus primeiros dias de trabalho, assim, você já quebrou alguns paradigmas do que você achava, do que você entendia que era fazer política, né? E hoje o que você aprendeu nesse curto período de tempo aí que você está com o seu gabinete, no sentido de mulher fazendo política? A gente aprende muito, demais, porque algumas coisas eu entendo que é fácil da gente entender. Nós do Novo, acho que ainda fica mais fácil porque a gente sabe muito bem quais são nossos valores. Eles não são negociáveis. E isso é um diferencial incrível, me faz ter muita certeza de onde eu estou pisando, né? Porque eu entrei na Câmara e logo de início eu abri mão dos privilégios, como todo político do Novo sabe que vai fazer. Ao mesmo tempo, é tão bacana a gente receber o carinho das pessoas, muitas vezes a desconfiança dos colegas também. Então, algo que às vezes nos parece óbvio, quando a gente olha para o lado, tem uma influência que você, às vezes, tem que estar preparado para lidar. Então, tive, sim, algum olhar, assim, de desconfiança dos colegas. Poxa, ela se sente melhor do que a gente? Né? E nesse sentido, é muito importante que a gente também saiba dialogar com todas as partes. Essa parte
olhar com respeito cada um dos vereadores que lá estão, porque a gente sabe que política municipal é muito feita também em política de bairro, né? É diferente de uma política de ideias, como a que a gente carrega. Eu carrego muito o voto de opinião. Meu voto foi muito espalhado, que é muito diferente de outros colegas que têm muita concentração dentro de um bairro, são representantes de um bairro, né? Então, mas a gente tem que saber aonde se alinhar, aonde aliar a conversa também, e construir essas pontes. E política se faz assim, política se faz conversando, costurando pontes, mas uma coisa que não pode ser nunca esquecida é que nós temos valores inegociáveis. E isso nos faz ter muita propriedade quando a gente defende uma bandeira, e é muito legal porque essa clareza vai se construindo. Então, tivemos um rito extraordinário logo no primeiro mês de mandato, onde havia uma lacuna, e o executivo mandou 6 projetos de profundo impacto na cidade. Uma mini reforma administrativa, juntamente com mudanças de plano diretor e código de obras, mudanças muito profundas para serem discutidas em uma semana. E a gente sentou, virou noite, eu e a minha equipe, foi incrível, assim, participar de um projeto, foi um banho de batismo, né, em água fria, mas, ao mesmo tempo, deu para ver que o trabalho foi feito de uma forma muito diferente, muitas vezes para quem era de situação e para quem era de oposição. Teve quem fosse de oposição, que não quis nem discutir o projeto, porque ele estava sendo feito de uma forma que eles não concordavam, então o projeto perdia o mérito na visão deles, por isso só. E o pessoal, muitas vezes, que estava de situação, não se apropriou tanto do projeto e não discutiu, só disse que sim. E foi muito bacana participar desse debate, sabendo o que defender, né? Isso já nos deu um diferencial e uma visão muito legal perante os eleitores. Muito bom. Começou já com um belo desafio, né? Foi. Eu sei que vocês, dos 23 vereadores em Florianópolis, 5 são mulheres, certo? E aí, em 2020, Florianópolis elegeu, então, o primeiro coletivo de mulheres na Câmara dos Vereadores, né? Como é que funciona coletivo? Conta aqui pra gente. A gente ainda está aprendendo também como funciona. Porque foi o primeiro um mandato histórico realmente para a cidade, foi a primeira vez que foram eleitas 5 mulheres, né? Isso muito representativo, e de espectros ideológicos bem diferentes. A gente teve candidata do PT, candidata do PL, eu do Novo, e teve o PSOL e o Podemos. E o PSOL elegeu uma coletiva, são 5 mulheres que falam, que se compõem, elas se chamam Coletiva do Bem Viver, e se compõem de minorias, onde elas incluem uma indígena, uma negra, são todas feministas. Então, assim, a verdade é que até agora eu só ouvi uma delas falando, né, que é a que colocou o CPF para disputar. Então, essa é realmente quem se pronuncia em todos os momentos. Então, eu ainda não vi o coletivo. É isso que eu falo, assim, eu ainda não entendi. Estrategicamente, parece ser muito bom, né? Porque, afinal, divide e conquista. E ganha um lugar. Mas, politicamente, ainda não entendi como é a posição, ainda estamos aprendendo. A princípio, como elas são do PSOL, e o PSOL, eles são 3 vereadores do PSOL, e já tem vereadores que já se reelegeram pelo PSOL e tem uma voz muito grande dentro da Câmara, acaba que a voz delas, mesmo em 5, fica muito mais apagada do que a deles. Então, eu ainda tô querendo descobrir também. Tá. E as demais mulheres que foram eleitas, vocês já chegaram a ter algum tipo de conversa para alinhar sinergias aí, de visão, projetos, ou ainda não? Na primeira semana, que depois de eleição, assim, na verdade, assim, no final do mês, depois de eleitas, nós combinamos um café. Fomos às 9, né, para um café. Foi muito bacana, a gente tomou café juntas numa mesa do Senadinho, que é chamado aqui, que é um ponto da cidade, que é histórico, né, justamente pela política, foi onde o pessoal se reuniu, na visita do Figueiredo, aqui na cidade. Então, é um café histórico, se chama popularmente de Senadinho, e aí a gente
tomou esse café lá e discutimos como é que seria, né, fazer esse mandato. Inclusive, fizemos um grupo de WhatsApp que não funciona muito, mas ele está lá, né? E a gente começou uma conversa, mas nós divergimos já na votação de mesa de Câmara e dali em diante, praticamente em todos os projetos, a gente diverge em algum momento. E eu acho isso muito saudável, porque não é porque somos mulheres que a gente pensa da mesma forma. Mas eu gosto muito do diálogo entre as mulheres, porque realmente tende a ser um diálogo muito construtivo. Acho que as mulheres que entraram lá estão muito capacitadas para o debate e conseguem discutir a sua visão política sobre o projeto, suas soluções políticas, com propriedade e com maturidade de debate. Sim. Isso é muito bacana. Mas estamos longe de concordar as 5 em uma coisa. Eu vou dizer que ainda não aconteceu, eu acho. Imagino. Vem cá, me conta sobre os partidos políticos como ferramentas de inclusão na política, né? Você, de cara, eu já entendi que você, de cara, conheceu o Novo antes de tomar a decisão de ir para a política. Normalmente, eu sou uma das fundadoras do Renova também, normalmente a gente vê que, às vezes, a pessoa toma a decisão de ir para a política, mas ainda não escolhe a sigla, né? A sigla vai ser definida de acordo com a absorção do conhecimento aí sobre a política. Queria saber, obviamente, no Novo você não enfrentou resistência nenhuma por ser mulher, né? Pelo contrário. E eu queria que você me contasse aí a tua visão, explicasse um pouquinho sobre o fenômeno das candidatas laranja no país. Eu acho que nós temos incentivos muito ruins, né, para a mulher ser candidata. Infelizmente, quando a gente coloca... Eu fiz algum estudo sobre cotas, porque, como você falou, eu me apaixonei pelo projeto. Em 2016, eu vi uma palestra do Novo e eu saí da palestra, sentei no notebook que tinha do lado e me filiei. Então, desde o começo, eu sou uma apaixonada pelo projeto e eu me coloquei à disposição do projeto para fazer com que ele crescesse e fazer com que mais mulheres também pudessem se envolver na política. Então, eu tenho realmente isso como missão para mim, é uma parte da minha missão de vida. Mas como é que a gente pode fazer a inversão, né, de chamar as mulheres só no momento que os partidos precisam? A gente precisa criar outros pontos de diálogo. Eu vejo assim, quando eu fiz um evento em abril de 2019, eu fiz um evento de lideranças femininas. E, poxa, tinham quase 70 mulheres naquele evento. Ali que eu decidi ser candidata, sabe? Ali eu resolvi responder alguns pedidos que já vinham me fazendo. Manu, por que tu não é candidata, tal? Não, eu gosto de trabalhar pelo Novo, mas eu tô bem trabalhando, né, na minha profissão. Ali eu entendi que nós precisamos de mulheres para chamar mais mulheres e criar mais pontos de diálogo, porque a gente não pode virar candidata no período de candidatura. Isso te deixa insegura, isso te deixa despreparada e isso te faz ser uma candidata pior, né? E aí você não se sente mesmo à altura de disputar com um homem que muitas vezes já tem uma aceitação muito maior nos grupos políticos pela visão de mundo e pela estrutura de sociedade que a gente está, né? Então, para as mulheres, nós já temos uma jornada dupla, tripla, doméstica e familiar, que muitas vezes dificulta frequentar algo a mais. Yeah. Isso eu vi em toda a reunião, porque nas reuniões do Novo que a gente fazia, justamente tentando angariar mais candidatas, eu passei por aquela reunião de 2016 que a gente não teve candidato aqui, e em 2018 que a gente estava tentando construir deputadas. Imagina tu começar do nível deputada federal. Era muito difícil convencer uma mulher que você, do nada, pode se tornar uma deputada federal. Então, eu ia nas reuniões e o pessoal me perguntava, mas tem que ter mais mulher no Novo. O que vocês estão fazendo para ter mais mulher? Ao que eu me levantava e falava, poxa, e o que vocês estão fazendo? Porque, afinal, de mulher, vocês provavelmente têm a namorada, a esposa de vocês, a filha, a cunhada, a tia, a mãe. Por que não estão trazendo alguém? Eu volta e meia, tentava inserir uma amiga, mas a gente sabe o quanto é difícil. Mas e vocês? Estão levando a discussão para dentro de casa? Né? Por que eu não estou vendo as namoradas aqui na reunião também? Por que não? Porque é uma reunião Clube do Bolinha. Então, acho que isso a gente passa por todo o partido político, porque
é mais aceitável que que o homem tenha um pouco de flexibilidade a mais para sair às 7 horas da noite de casa e ir numa reunião política, enquanto a mulher está fazendo jantar e cuidando do filho, né? E muitas vezes por escolha dela, né? Mas ela pode ter a opção, sim, de dividir as tarefas domésticas, ela pode ter, se ela tiver essa vontade, ela tem muito que ocupar esse lugar, porque tá ali esperando por ela, sabe? Boa, boa, pois é. E assim, você, a partir do momento que você foi eleita, eu tenho conversado muito também com mulheres eleitas e todas são unânimes em falar, cara, a gente passa a ter uma nova responsabilidade, que é o de chamar, atrair, mentorar outras mulheres que também estão ali com seu desejo, às vezes, né, sem aflorar, mas assim, vocês têm uma responsabilidade de trazer mulheres. Como é que você faz? Como é que você tem trabalhado? Ainda eu me sinto muito responsável já há muito tempo, porque eu estou desde 2016 no Novo pescando. Quem que pode falar mais de política, né? E inclusive para concorrer do meu lado, em 2020 agora, eu tomei café com algumas mulheres para convencê-las a serem candidatas comigo. No caso, concorrendo comigo, né? Com você, mas melhor que tenha mais, né? Sim, mas eu tomei café com algumas para dizer, vem ser candidata comigo, a gente precisa trabalhar isso juntas. E não tenho, nossa, fiz isso com muita vontade e de coração muito aberto, de verdade. E, inclusive, eu fiz campanha com elas, né? Então, acho que a gente tem que deixar esse espaço muito aberto. Eu tenho feito, infelizmente, na pandemia agora, eu gosto muito de evento, então infelizmente, não tenho conseguido fazer tudo que eu quero ainda. Mas eu comecei o grupo de estudos, que, como eu te falei, foi o meu início, foi onde eu ganhei carinho e argumentação e base para fazer parte de uma turma liberal. Eu sei que é gostoso a gente fazer parte de grupo, de turma, de achar o seu nicho. Então, eu criei o grupo de estudos Dama de Ferro, que já começou, né? E tem algumas mulheres ali, espero conseguir trazer mais mulheres para se encantar, e não só para a política, mas para discutir o liberalismo em si. A gente precisa qualificar o nosso leitor de todas as formas. Eu tento colocar uma meta para mim mesma de palestrar em pelo menos um lugar diferente, sempre uma vez por mês, no mínimo, né? E tento fazer, sempre que eu posso, alguma ponte, trazer visitas para dentro do gabinete, fazer uma conexão com outras pessoas. Ainda estamos construindo esse mandato, mas espero que ele seja muito frutífero em trazer mais mulheres para dentro da política. Legal, vamos divulgar aqui o Damas de Ferro. Mas uma coisa que eu queria te falar é até isso, é desmistificar um pouco o que é a política, né? Porque às vezes nós que não estamos lá dentro, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças e que a gente não vai saber né, não vai saber caminhar ou não vai ter o conhecimento e toda a qualificação necessária. E às vezes, quando você entra, você vê, poxa, não, calma aí. Né? Qualquer mulher com vontade, com mínimo de background, né, em qualquer área que seja, dá para fazer, dá para se realizar, né? Dá para realizar na política, não? A própria Margaret Thatcher, ela fala algo nesse sentido, né? Que a mulher já tem esse poder de gerir a casa, ela já sabe como fazer um país dar certo. E isso é muito bacana, porque quando nós chegamos no gabinete, realmente, quando a gente se vê numa posição de muita responsabilidade por ser representante de uma parcela muito importante da população que está esperando e cobrando de você um trabalho, né? E a gente entende também que nós temos um trabalho que a gente tem uma linha de pensamento e muitas vezes o trabalho que vem ou que te é posto, ele não segue necessariamente a sua linha. E a gente acaba tendo um trabalho também muito reativo, porque as demandas da cidade, especialmente quando a gente está falando de município, elas esbarram em você diariamente, né, cotidianamente. Então, não é raro, na semana, eu receber alguns pedidos sobre infraestrutura, desde uma vala que despencou depois de uma chuva forte, até a questão de as escolas que ainda estão fechadas, que é uma pauta que eu venho batalhando muito, desde plano diretor, que eu tenho, o determinado cidadão tem um problema com código de obras, e o outro tem um problema totalmente diferente, você precisa unir visões,
né? Então, além disso, aconteceu um pequeno desastre na nossa Lagoa da Conceição, então a gente também precisa cuidar da pauta ambiental. Então, se a gente não tem o mínimo de planejamento estratégico para dentro do seu mandato e a gente não tem o entendimento de gerir uma equipe, sim, a gente pode ficar um pouquinho louco. Mas a gente tem que ter algumas certezas. Nossas bandeiras, nossos valores inegociáveis e uma trilha do caminho do que a gente vai atingir na nossa cidade. E aí, aceitar as demandas que realmente te competem, né, estão dentro da tua visão de mandato, da tua visão de cidade, e entender que a gente não consegue abraçar tudo. Mas isso é exercer o protagonismo da forma como ele é, que é exercer controle sobre o que você tem controle. Né? E é muito importante que nós, como mulheres, aceitemos isso, porque a gente tem mania de tentar controlar o mundo, né? Verdade. Quase consegue. Mas é isso, porque muitas mulheres falam, eu tenho vontade sim, mas eu não entendo nada de política, mas eu não tenho nenhuma vivência. E aí o que é interessante mostrar é desmistificar mesmo, é falar, cara, né, acompanha um pouco. Você tem um programa para pessoas acompanharem seu mandato de perto, visitarem teu gabinete? Como é que você faz essa gestão aberta e transparente aí, Manu? A gente tem estagiário lá dentro também, fiz processo seletivo para a entrada do pessoal, e a ideia agora é a gente selecionar, a gente tem times de voluntários, que vai me ajudar a fiscalizar escolas. Eu criei o checklist baseado no Plancon, né, que é o plano de contingência do Estado, que é um mínimo homologado, e a gente vai convocar alguns voluntários que querem fazer parte disso. A gente tem um outro time que está nos ajudando a fiscalizar e construir uma base de dados, então são também voluntários. E a gente tem também o próprio grupo de estudos, que volta e meia vai pegar um projeto de lei para a gente analisar e debater o projeto. Porque é muito interessante não só criar um grupo de estudos muito teórico, vamos ficar lendo aqui sobre liberalismo. É que liberalismo se faz na prática, senão a gente acaba virando aquela pessoa super ideológica que não vive a realidade. E quando a gente está dentro da política, a gente tem que ser altamente pragmático, mas tem que ter a ideologia que te norteia e que te permite caminhar numa direção, né? Então, a gente quer trazer também alguns projetos para que as pessoas possam ter mais esse olhar do debate. E aí, como é que a gente debate? Isso aqui é direito ou é privilégio? Né? Como é que a gente faz essa discussão de uma forma que a gente possa abrir para mais pessoas também terem esse olhar e acesso a esse tipo de olhar? Porque quando eu falo, a gente teve um exemplo muito forte, né, muito pungente. A gente fez uma reforma onde a gente discutiu privilégios que muita gente entendia que eram direitos de uma determinada classe de servidor público. E aí começou um debate muito forte. E por eu estar muito alinhada, eu sabia o que eu queria defender. Mas às vezes as pessoas elas não têm esse alinhamento e vira uma guerra de narrativas. Isso não pode acontecer. Então, eu quero qualificar o máximo de pessoas possível para que a gente não caia na guerra de narrativas e sempre tem que trazer a política para a política do campo das evidências. E é isso que a gente vai tentar fazer durante ao longo do mandato. Lindo, lindo, perfeito, perfeito. Política baseada em evidências, em dados, né? Claro. Ai, Manu, que bárbaro. Pessoal, vocês que estão assistindo, se cadastrem, acessem a Manu nas redes sociais, e participem, porque eu acho que só experimentando a política é que a gente consegue aí derrubar esses mitos que a gente tem e que nos impedem de realmente tomar nosso lugar, né? Manu, vamos caminhando para o fim. Quero te perguntar, você falou que você é uma leitora voraz. Dá uma dica de um livro que te tocou recentemente aí, que tem a ver com essa pauta da mulher. Nossa, e tem vários, hein? Eu gosto muito da Brené Brown. Eu acho que ela tem livros que te dão bagagem para você enfrentar, principalmente essa questão da mulher, que é a questão de não se achar suficiente para muitas coisas. Ela faz a gente enfrentar isso um pouco de frente. Eu acho muito legal, porque ela usa uma metodologia de grupo focal, e eu gosto muito da abordagem dela. Então, a Brené Brown, apesar, é muito pop, mas é muito bacana também. E eu li um livro que também foi fantástico, que me tocou, né, como história pessoal, e eu gosto muito de biografias, foi A Bailarina de Auschwitz. Sempre que eu leio uma luta de um indivíduo contra o totalitarismo, sobre algo que a gente
vive flertando, que é um Estado que pode se tornar tão grande que ele se torna totalitário, eu gosto de me lembrar de uma dessas histórias em que as pessoas venceram. E essa é uma história linda, é uma psicóloga que ela sobrevive a um campo de concentração, Auschwitz, que foi aquele grande campo de concentração que matou milhares de pessoas. E aí eu deixo esse convite para vocês. É uma história muito bonita de perseverança e de sucesso, né? Obrigada, Manu. Parabéns por ser uma dessas mulheres que estão promovendo aí a transformação da nossa sociedade, individual e coletivamente. Parabéns por estar rompendo o status quo, por estar quebrando velhas práticas. Estamos juntas, sucesso. Conta conosco. Muito obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da conversa com a craque da vereadora Manu Vieira. Obrigada e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima.